Estou passando aqui para dar mais um pouco do meu testemunho, como foi a minha vida ali em Goiânia. Ali, louvado seja Deus, a palavra do Senhor diz que o que o Senhor juntou, homem nenhum pode separar. Mas você precisa crer e perseverar, e insistir, ter fé, e crer que o Senhor faz o impossível acontecer. E perseverar em oração, em jejum, obediência, primeiramente em vigilância, em santidade e esperar com paciência no Senhor. Descansai no Senhor. A palavra descansar é uma palavra fácil de falar, mas descansar é diferente, mas não é difícil. Você descansar, perseverança, é bonança, tranquilidade, fé. Você vence. Em nome do Senhor Jesus. Ali eu fiquei na casa do meu irmão, quando eu disse que eu tinha ficado na casa do meu irmão. E ali nós foi para outra casa. Ali eu cheguei numa mercearia, a mulher falou assim para mim: irmã, faz uma campanha que o Senhor Jesus vai te mostrar com quem o seu esposo está. Eu falei: meu Deus, de novo. Aí eu comecei a ficar com medo, né? Tive medo, eu não fiz não. Aí as coisas foram só piorando, 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 foi mudando. E aí, como se foi um dia não, vou fazer a campanha, porque já tá de uma forma tão diferente, estranho, eu tenho que fazer essa campanha. Ali me proibiu conversar com as pessoas, né, de revelação, eu falei, né, e pessoas que oram. E eu continuei. Eu falei: Deus, o mesmo Deus que usa as pessoas na revelação para falar comigo, é o mesmo Deus que eu sirvo. E o Senhor vai passar a revelar para mim. Eu levantei a campanha na madrugada, 3 horas da madrugada, falando assim: revela a mim, Senhor, os profundos escondidos. E em jejum e oração, eu perseverei. Aí o inimigo se ajudou. Perseverei. Foi um dia, ele comprou um celular e eu não sabia mexer com o celular. E a minha menina sabia mexer, foi mexer com o celular. Aí viu uma mensagem, caiu lá no celular dele, falando. A menina falou assim: pai, o senhor tem amante? Ele falou: não. Vai contar aqui a mensagem. Aí a menina mostrou a mensagem, a foto lá. Aí o senhor falou: é isso aí, minha serva. Mas não se preocupa que eu sou contigo. Falei: amém, Senhor. E vai. E lá um dia, chegou o dia de eu sair de casa. Quando eu saí de casa, eu entrei em desespero. Entrei em desespero, esqueci o que Deus tinha falado comigo. Mas perseverei e acalmei. Aí eu me acalmei, perseverei, vai, e foi prosseguindo. Muita luta, muita batalha. Os meninos choraram quando eu saí da casa de casa, foi muito choro. Eu também chorei por causa que eu estava grávida de 2 meses. Então, foi uma parte muito sensível que eu passei, que eu fiquei, né? E as crianças, louvado seja Deus, eles deitavam e passavam a mão na cabeça e falavam assim: mãe, eu não vou conseguir viver sem meu pai. Aquilo é muito doído no meu coração, de ver a criança falando aquilo. Aí eu falei assim: não, acalma, dorme tranquilo, que no tempo certo seu pai vai voltar, no tempo do Senhor. Aí Deus pensando, Deus foi me consolando, foi me dando entendimento, e eu lembrei que Deus tinha me falado, né? O Espírito Santo foi me consolando, eu sempre orando, louvando, lendo a palavra, jejuando, indo para a igreja. E aí chegou um momento, uma certa situação que as coisas de casa acabou tudo. Aí veio, cortou, cortou a água,
cortou a energia, comidas acabou, gás acabou. E aí chegou uma situação difícil que você olhar para um lado para o outro não tem uma porta de saída. Fechou as pessoas que era de oração, que ele orava para mim, não me ligava mais, nem se ligava, não atendia. E aí trancou tudo. E ali nós se deitamos, aí eu fechei as portas, fechei a janela, tranquei o portão, não saía para fora e fiquei preso dentro de casa, esperando o agir do Senhor. E ali as coisas foi diminuindo até acabou tudo, as coisas não tinha mais nada, estava nessa situação. Não tinha mais água para tomar banho, não tinha mais comida. E ali entrei no deserto. Ai, Deus tremendo, Deus de maravilha, Pai. É vergonhoso eu falar isso aqui? Não, né? Não. Lá na frente você vai ver o que Deus faz, o que Deus fez. Que muitas vezes a pessoa quer ser usada na mão de Deus e não quer passar por prova, não quer passar por luta, não quer pagar preço. Mas para você ser usado na mão de Deus, para você testemunhar e ser exemplo para o mundo lá fora, você precisa passar o que Deus permite. E não podemos passar reclamando, murmurando. Se em vez de murmurar, reclamar, chora, só chora. Louvado seja Deus. E ali, um certo dia, louvado seja Deus, aí a gente ficando muito debilitado, foi ficando sem força. Aí a gente ia para a igreja, no caso a gente ia para a igreja, né? Só ia para a igreja, as crianças iam para a escola. Aí, quando chegou o momento que não tinha mais nada, e as crianças ia para a escola, tinha um lanche da escola, né? Lanchava na escola. E aí eu em casa não tinha lanche, né? Não tinha como lanchar e ficava ali. Aí pelo menos as crianças iam pra escola lanchavam, né? Na escola. Aí chegou um ponto que nem isso as crianças não davam quando mais de ir pra escola. As crianças não dão mais de ir pra escola, enfraqueceu tanto. Nós deitaram todo mundo dornado de fome. E ali, louvado seja Deus, todo mundo deitado, toda aquela. Não conseguia nem levantar, de tão ruim que tava. A gente não sentia mais nem fome mais. Não sentia mais fome. As crianças não. Antes as crianças pediam comida. Mãe, eu quero comer, mãe, eu quero comer. E eu falava assim, não tem. Mãe, o que nós vamos fazer, mãe? Nós vamos morrer de fome, não. Não vamos morrer de fome, não. Nós estamos das coisas de nós. Mas, mãe, não tem nada para comer, mãe. Aí meus filhos falavam assim. Eu falei assim, não, mas Deus. Eu falei assim, Deus, o Senhor colocou as crianças nas minhas mãos, que eu confio em mim. Eu também confio no Senhor. E ali, não, de forma alguma, eu desisti e questionei contra Deus. Ali, louvado seja Deus, grande Deus Pai Todo-Poderoso. E ali, quando chegar no dia de correr compra, meninos falaram assim, mãe, você não vai fazer compra, não? Hoje é dia de fazer compra. Eu falei assim, meus filhos, não tem dia de fazer compra. Mãe, mas como vai fazer, mano? Não vai ter, não vai aguentar ficar com fome. Aí eu falei, Deus proverá. Aí, e chegou um momento que, falar a verdade pra você, chegou um momento que não tinha mais nada pra como eu falei. Aí ninguém pedia mais comida, dornaram tudo de fome, deitaram, sem força. Aí ninguém nos visitava, ninguém. Ali um dia eu vi um testemunho de um jovem que saiu de casa porque ele aceitou Jesus e ele foi expulso de casa por causa que aceitou Jesus. E aí lá um dia ele estava lá na sarjeta, na rua, dominando a rua, ele e o companheiro dele. E aí ele pegou e um certo dia estava fazendo tão frio. Aí o coleguinha dele gritou para ele, falou que ele ia morrer de frio porque ele não ia suportar mais o frio, que as cobertas que aquelas pessoas davam na rua para os mendigos, os mais espertos, mais fortes tomavam. E eles ficou com papelão, e o papelão não tampava o frio. E ele que começou a gritar, falou que ia morrer, que não ia resistir. Aí ele lembrou
Aí ele lembrou do Deus Todo-Poderoso e clamou a Deus e pediu a Deus para que ele revestisse ele da coberta dele, esquentasse ele, por causa que ele, senão ele ia morrer de fome, de frio. E aí naquele momento o Senhor desceu aquela quentura, a coberta espiritual esquentou ele e aqueceu ele. E aí eu lembrei, Senhor, assim como o Senhor enviou coberta para aquele mendigo ali no deserto, Senhor, e, e aqueceu e não deixou morrer de frio. E aqui estou aqui, eu e as crianças, papai amado, todos ornados de fome, papai, não tem mais nem palavra, nem força para orar. E peço para me dar força para me orar. Falei, Senhor, eu creio, papai amado, no socorro do Senhor. Envia o teu socorro, Pai, que agora, papai, senão eu e minhas crianças vão morrer de fome. E como vai ser, papai amado? Deus amado, nós morremos de fome, papai, nós servimos um Deus vivo, Pai, todo-poderoso. Nós servimos um Deus, papai amado, que nos alimenta espiritualmente. Nós servimos um Deus que é comida, que mata a fome, mata a sede. Servimos um Deus todo-poderoso. Eu peço, Senhor, que o Senhor envie alimentos agora. Aí eu comecei a sentir força, levantei e comecei a colocar a mão no meio dos meus filhos. Falei, Deus, alimenta os meus filhos, a cada um. Alimenta meu filho, a tua graça. Alimentas ele como se estivesse alimentado materialmente. Alimentas eles e dá força para eles. Meu Pai, não deixe meus filhos morrer de fome, não. O Senhor colocar nas minhas mãos, porque confio em mim, eu confio também no Senhor. E aí eu vou colocar na mão na cabeça de cada um. E aí eu voltei e deitei. Aí daí a pouco eu vi as crianças levantou e foi brincar. Foi brincar tranquilamente como tivesse alimentado realmente, né, materialmente. E ali, louvado seja Deus, chegou uma, aí louvado seja Deus. Aí ele chegou no outro dia cedo, chegou uma, aí a gente dormiu, passamos aquela tarde, o resto da tarde, né? Passamos aquele dia, isso aí já foi mais ou menos meio-dia. Aí a gente aí passou o resto tudinho, sem sentir fome. Passamos a noite sem sentir fome. E aí quando foi no outro dia, foi uma senhora lá em casa e falou assim, irmã, tá tudo bem aí? Falei, tá tudo bem. E como que tá as coisas? Tá tudo bem. Aí, esse aí eu peguei, não falei. Aí eu não falei nada, só falei assim, tá tudo bem. Aí eu falei assim, ah tá, que bom que tá tudo bem. Aí eu peguei ela, pegou e fui embora. Aí quando foi de tarde, mais tarde um pouquinho, eu estava conversando com outra irmã lá na frente lá. Aí eu peguei, ela pegou e falou assim, mãe, chegou uma compra na sua casa. Compra na minha casa, aí vai lá receber. Senão eu não comprei nada. A não descer que seu filho mandou pra você. Não, meu filho não tá trabalhando. Aí, aí eu falei assim, ele falou assim, não, mas a compra é sua. Eu falei assim, não, né, não. Eu vou lá porque ele está entregando em casa errado. Aí eu peguei, entrei lá. Ele já tinha, cheguei lá, já tinha saído. Eu falei assim, e os meninos tudo alegre com as coisas, com as compras lá em cima lá. Só que os meninos não tinha mais fome, não pedia mais comida. Se desse pra eles comer, bom, se não desse também, eu não tinha mais aquela vontade de comer mais. Aí eu peguei, falei assim, deixa essa compra aí, me mexe não, porque não é nossa. Fraca, fraca, fraca. Eu achei que até que essa criança no vento não ia prestar, porque tão passa por essa situação. Mas é que nasceu mais sadia, para honra e glória do Senhor Jesus. Aí louvado seja Deus. E aí não apareceu o dono. Aí eu falei assim, aí, se não é de não aparecer o dono, então é nossa. Então, muita coisa, 4 caixas de compra. E assim, aí de repente, aí passou, depois eu fiquei sabendo que um filho dessa mulher teve um sonho comigo. E se Deus mandando ele passar R$ 2 para mim. E aí ele perguntou o que que significava esses R$ 2. E aí o Senhor deu discernimento para ele, né? Só que ele não manifestou para falar não. E por isso quando Deus toca no coração, no seu coração para abençoar uma pessoa, não olha para quem é a pessoa, olha para o que Deus manda. E não nega, e não mostra dificuldade para abençoar, porque o Senhor vai te dar recompensa. E ali assim,
Daí em diante, o Senhor começou a abrir as portas. O Senhor foi enviando as pessoas na minha casa. Aí foi enviando as pessoas na minha casa, pessoas que eu nem conhecia, chegavam com compra na minha casa. E assim foi me abençoando, nos abençoando. E ali, louvado seja Deus, grande é o nosso Pai Todo-Poderoso. É muita coisa, muito forte, não dá para falar tudo. Louvado seja Deus. E ali a gente permanecemos, eu oramos as crianças ali em casa, louvamos. E aí quando chegou um ponto que eu não dava conta mais de ir para a igreja, aí tinha uma igreja ali do lado. E ali, quando não dá conta de ir para a igreja, tinha uma igreja do lado. E ali eu peguei e fui para ia cultuar naquela igreja, ia lá, para ouvir a palavra. Eu entrava lá para ouvir a palavra. Eu entrava, minhas meninas entravam, aí não ouvia a palavra. E como foi um certo dia, o pastor me chamou a atenção, porque como eu era eu tô em outro ministério e estava frequentando o ministério lá, ele diz assim que eu tinha que, tipo assim, eu tinha que ou ficar lá na minha igreja ou cá, né? Mas só que Deus não tinha mandado eu passar para cá. Ali Deus colocou ali lá daquela igreja para me abraçar, para me abraçar. Eu falei, foi um braço direito, um dos braços direitos para mim. Então eu fiquei muito sensível demais. E ali, carente, e ali aí eu peguei e insisti, não fui mais, não fui mais. Como eu não ia lá para a igreja, eu ficava lá em casa acompanhando os cultos deles lá. Quando eles começavam, nós preparava a Bíblia, preparava a palavra ali, aí nós dobrava o joelho ali, da forma que eles faziam no culto, nós fazíamos em casa. Acompanhava ali os hinos, acompanhava a palavra, a gente orava, e tudo, acompanhava, faz o culto certinho. E ali, e ali Deus foi me sustentando, foi me dando força, foi prosseguindo. E ali, louvado seja Deus, aqueles jovens ali da igreja ali, aqueles pessoal, eu saí ali para fora para ver eles passando, eles chegando para a igreja ali. Para mim, eu estava vendo alguém ali e estava me alegrando, né? Me alegrando ali. E ali foi prosseguindo. Aí com um certo dia, aí o jovem pediu chegar em mim, falasse assim, nossa, irmã, como é bom falar com você. Aí, você ora por mim? Oro. Aí eu orava. Aí de repente foi chegando mais jovem, pedindo oração. Foi chegando irmã pedindo oração. E as irmãs conversavam comigo. Aí, com um certo dia, aqueles jovens não conversavam, não deu mais atenção para mim, chegavam, não dava mais atenção, só dava paz do Senhor de longe. E acabou aquela amizade, entendeu? E ali, meu coração entristeceu. E só que não, Deus, mesmo que o homem pode me abandonar, me desprezar, não dar mais esperança para mim, mas o importante é que o Senhor está na minha vida, não desistir. Aí eu continuei ali naquela situação, né? Aí, louvado seja Deus, grande Deus Todo-Poderoso. Aí quando foi um dia, tava em festa lá na igreja, tava em festa lá na igreja e eu vi, eu ouvi os hinos lá, né, a festa, acompanhando a festa. Aí nesse dia, eu arrumei e fui para a igreja, né, para minha igreja. Aí quando eu fui para a igreja, quando eu saí, antes de eu virar na esquina, o Espírito Santo falou assim para mim, minha serva, volta, tu precisa de ouvir o que você não ouviu. Ah, mas nossa, Deus manda a gente voltar do caminho para trás. Aí eu voltei, entrei ali e sentei ali, sim. Aí de repente o pastor começou, pegou o microfone e começou a falar. O pastor daquela igreja começou a falar e falando assim, vocês aí que anda pedindo os outros oração, você não tem precisão de estar pedindo os outros oração não, você tem seu pastor, pessoas que vêm de lá, dos cafundos, só falou assim, dos cafundos, enviados dos cafundos, aí eu falei assim, tá vendo aí, Senhor? O Senhor sabe que não foi o diabo que me enviou. O Senhor sabe que foi o Senhor que me enviou para aqui. E o Senhor sabe
Você conhece a minha vida profunda e escondida, e o Senhor sabe que eu te sirvo, e ele também serve o Senhor. Então, se ele serve o Senhor vai mostrar para ele quem eu sou, quem eu não sou. Aí, quando os meninos começaram a ouvir, mãe, aquele pastor tá falando da senhora lá, mãe. Vai lá, mãe, envergonha ele. O menino ficou agitado. Eu falei, não é assim que faz, não. A gente faz diferente. Você entrega para Deus, espera Deus responder no seu lugar. Ele te responde. Se você serve um Deus vivo, quem vai bradar por você é Ele. Ele que vai bradar por você. Não adianta você bater de frente, não, que vai dar tudo errado. Aí com um pouco, aí vem a outra e o menino ficou todo assim, apavorado, agoniado com aquilo. E ali com aquilo, aqueles que ouviu aquilo não foi mais para a igreja. Não foi mais para a igreja. Mas eu perseverei, né? E aí eles começou, eles desviaram. Eu vi aquilo. Eu falei, não, meu filho, não é bem assim que a gente se faz, não é assim que a gente reage. É, é Deus que nos exalta, é o Senhor que mostra o nosso caráter, é o Senhor. Mesmo, eu não preciso fazer isso não, vou continuar orando. Aí não desisti não. E aí, aí eu continuei, né, aquela batalha, aquela luta, né, mas não levantei nas madrugadas para orar. Tinha vez que eu passava a noite todinha orando, né? Tinha vez que eu passava a noite toda orando, tinha vez que eu todo dia eu louvava, eu levantava na madrugada, louvava o zino bem alto, louvava. Chegou um ponto que eu não conseguia mais nem orar baixo, mas não orava, orava alto, alto, orava, louvava. Ali, vendo a hora dos vizinhos vir mandar eu calar a boca, né? Mandar eu. Mas Deus não permitiu nenhum vizinho mandar eu calar a boca. E ali foi uma batalha muito forte. Ali, os vizinhos que foi me vendo ali, ouvindo, né? Ali. E ali, muitos deles estenderam a mão, muitos deles não. E ali tinha uma mulher bem de frente. Quando eu cheguei lá, a mulher, o vizinho falou assim: Ó, essa mulher aqui, ninguém gosta dela. Essa mulher aqui, ninguém dá se bem com ela. Aí você não dá moral pra essa mulher, não. Eu falei, tá bom. Aí só que eu fiquei tranquilo, fui olhando, observando, né? Aí quando foi lá um dia que a gente tava sem alimentos, né? Aí de repente essa mulher me chamou lá. Aí ela mulher me chamou e aí eu peguei e fui. E ela pegou, me deu comida cozida, né? Porque eu não tinha gás, não tinha nada pra fazer, né? Ela me deu pra me dar comida cozida. E eu pegava aquela comida, né? E comia. Não tinha como esquentar, não tinha como. Aí a gente comia. Se dava fria, a gente comia fria. Se não dava quente, a gente comia quente. Aí lá uma certa vez, ela me deu uma comida e quando eu olhei a comida estava estragada. Aí um dos meus filhos falou assim, ah, mas essa mulher não tem vergonha de dar comida estragada pra gente, não. Vai lá, mamãe, mostra pra ela, fala pra ela, toma vergonha na cara, dá comida estragada pros outros, não. Eu falei assim, não, meu filho, pra fazer isso, não. Se ela viu que, se ela tivesse visto, tivesse estragada, ela não tinha dado, não. A gente tem que agradecer por tudo, porque ela deu com amor e carinho. Não é assim que devemos fazer, não. O que nós devemos fazer é apresentar para Deus e agradecer, porque é, não é assim que a gente se faz. E assim, aquela mulher passou a me ajudar, né? A gente tem que ter sabedoria, tem que ter vigilância, tem que ter muito cuidado. Ali, e aquela mulher passou a ser minha amiga, conversava comigo, ela deu para me pedir oração, e eu orava por ela, e ali e aí essa mulher virou uma bênção na minha vida. Louvado seja Deus. Só que aí, ela, tipo assim, ela ajudava escondido, mas escondido, começava comigo mais escondido do marido dela, porque o marido dela não gostava de crente. E o marido dela era bruto, assim, né? Aí passou, louvado seja Deus. Só que passou um tempo, quando eu mudei lá de Goiânia, que eu vim embora, aí eu voltei lá. Quando eu voltei lá, aí ela pegou, louvado seja Deus. Fui lá na casa dessa mulher. Quando cheguei na casa dessa mulher, esse homem tava acamado. E ali, louvado seja Deus, quando eu cheguei lá, ele chega, chorou, aquele homem, pediu para orar por ele, orei por ele, disse, Jesus, mas que maravilha, Senhor Jesus, o Senhor transformou o coração deste homem. Ele tinha aceitado Jesus, né? Ele pegou, deu a mulher dele lá para me ajudar, deu uma doação lá.
né, me deu alimentos. Nossa, então assim Deus faz, né? Nós tem que ser diferente, não é porque as pessoas é ruim, você vai, as pessoas falam que a pessoa é ruim, você vai orar por ele, porque você não sabe por que que ele é daquela forma. Às vezes Deus colocou você ali para fazer uma mudança, para libertar uma vida, para salvar uma vida. Mesmo pela luta que você está passando, você não vai olhar pelo que você está passando. Você vai olhar que Deus é maior na sua vida. Então, assim, o Senhor Jesus foi dando a direção. Louvado seja Deus. E ali, louvado seja Deus, foi passando, o tempo foi passando. E ali as irmãs foi ali, fez uma campanha para que meu esposo voltasse, né? E ali só que ele voltou, mas não conseguiu ficar porque não era tempo, né? Louvado seja Deus. E aí prossegui a minha vida. Prossegui a minha vida e fui levando, e não desisti de orar, não desisti que eu ia vencer, eu não questionei contra Deus, não murmurei. Aí quando foi um dia que completou 6 meses, que o juiz tinha dado a determinação para ele pensar que realmente o que ele queria, né, na vida. Aí venceu o mês. Aí ele pegou e falou assim, Lino, ligou pra mim e falou assim, Lino, eu tô pensando aqui o que eu faço, não sei se eu volto, o que que eu faço. Eu falei assim, tá tudo na direção de Deus. Aí eu falei assim, eu não vou mandar ele voltar, porque você mandar ele voltar, ele não era hora de Deus, e aí vai só dar errado. Aí ele pegou, aí passou uns dias, aí eu peguei e falei assim, nossa, me dei tão saudade de te abraçar. Não é de nada, outra coisa não, é só abraçar. Aí eu falei, não, eu vou ir, também tô com vontade de abraçar. Aí ele pegou, foi. Quando eu abracei ele, eu senti algo no coração dele de dentro pra fora, que tava ao contrário. Não era do jeito que eu tava. Aí, só que ali, no momento, eu arrependi. Daí eu falei assim, não, eu tenho que largar de ser bobo, tenho que vigiar mais. Aí, quando foi à noite, ele pegou, passou uma mensagem pra mim, assim, Lina, eu tô com dó de você, tô com dó de você. Eu não queria falar, mas sou obrigado a falar. Ele deu a entrada no divórcio. E, e vai ser dia 18 de manhã, 8 horas. E esse dia era dia 16. Eu falei assim, nossa, você me deu surpresa, não me avisou. Eu falei assim, não, eu tinha que dar surpresa mesmo. Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu assino. Eu assino. Aí quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo de Deus falou pra mim, tu vai perder pra Satanás? Tu vai entregar tua bênção de mão beijada pra Satanás? E nós, quando veio aquela voz, eu entrei em desespero. E chorei, 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 fiquei em desespero. Não! Eu gritei bem alto. Não! Eu não perdi pro diabo! Eu não perdi, não vou perder! Aí, de repente, uma criancinha minha é, entrou lá, a Lívia, ela tinha 2 aninhos de idade. Ela entrou no quarto, viu lá e ficou desesperada, desesperada, desesperada. Eu falei, não, gente, alguém pega essa criança aí, dá um leite pra ela aí, alguma coisa pra ela, dá uma água pra ela aí. Aí dou uma água pra ela tomar uma água. Aí veio lá pra casa respirando. Me abraçou, veio aqui, me abraçou assim, mamãe. Eu olhei por você, mamãe. Eu falei, tá bom. Aí me acalmei. Aí, aí o Senhor falou bem assim pra mim. Falou pra mim bem assim. O que eu falei que eu vou fazer! Tu não confia em mim, não! Aí eu fiquei com vergonha do Senhor, sim, Senhor, eu creio sim, me perdoe, Senhor. Aí só que um dia eu ganhei umas roupas usadas. Aí eu lavei aquelas roupas, isso eu mexia com bazar, né? Aí eu comecei a ganhar as roupas lá, mexer com bazar. Aí estendi aquelas roupas lá. Aí uma das minhas meninas, que hoje tem 15 anos, ela chama Eline, né? Ela olhou para as roupas lá e falou assim, mamãe, guarda as roupas dessa aí pro papai. Eu falei, como assim, minha filha?
Seu pai foi embora. Seu pai foi embora, não vou guardar essas roupas pra ele não. Vou botar no bazar. Mas guarda, mamãe, as roupas dessa pra papai. Aí, aquele mexeu no meu coração. Aí eu peguei uma roupa daquela lá e separei ali. Deixei ali quieto.